Estamos iniciando hoje mais um podcast Na Mesa com Cárfaro. E hoje eu estou aqui com a Monique Rezio, a nossa gerente aqui da MyBroker Setor Sul. Quero fazer algumas perguntas para ela para vocês entenderem como é que foi essa trajetória. Como ela iniciou no mercado imobiliário, por que ela tomou essa decisão. Ela vai contar um pouquinho da história dela. Monique, bem-vinda. Eu vou começar a te fazer algumas perguntas, mas você pode se apresentar. Obrigada. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast e hoje eu vou abrir minha vida para vocês. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá. Eu sei que você trabalhava no mercado de consórcios, ou seja, você já tem no sangue aí a venda, mas o que te fez mudar de ideia e mudar para o mercado imobiliário? Qual foi esse ponto de virada onde você entendeu que o mercado imobiliário seria melhor do que o mercado de consórcio? Sim. Na verdade, a minha história com vendas inicia muito antes do consórcio, né? Há muito tempo atrás, eu já iniciei na área de vendas e tenho uma vasta experiência em vários ramos. Então, quando eu entrei no consórcio e eu tive a experiência de lidar com vendedores, com clientes que gostariam de adquirir imóveis, automóveis, eu me identifiquei muito com esse mercado e vi ali uma grande oportunidade de crescimento. Nós tivemos uma loja com mais de 40 vendedores e já passaram pela minha gestão ali naquela loja mais de 2.000 pessoas. Porque a gente treina, capacita e, enfim, alguns corretores e vendedores saem. Mas esse ramo é um ramo muito benéfico em relação a ganhar dinheiro, a ter rentabilidade, mas a pessoa ela tem que saber o que ela faz com esse dinheiro, né? E aí, quando nós decidimos fechar a nossa loja, e nós não tínhamos mais, porque eu tive um filho, então assim, eu quis ser mãe, fiquei dentro de casa um tempo, e nessa época eu me afastei do consórcio, mas assim, no sangue que corre a venda, a gente não consegue ficar dentro de casa, não consegue ficar ociosa, então eu decidi voltar para o mercado, mas dessa forma de um jeito diferente, não só pelo consórcio, mas aí agora entrando no mercado imobiliário, com a oportunidade que eu tive de indicação de trabalhar com o Guilherme Alvarenga, que é um dos nossos diretores, e eu vim para o mercado. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi essa semelhança entre o mercado imobiliário e o consórcio, porém com mais vantagens ainda no mercado imobiliário. Tá. E nesse início, né, conhecendo você, eu sei que você mora no Jaó, né, aqui em Goiânia, e a primeira agência que você entrou era bem distante da tua casa, né? E isso poderia se tornar um obstáculo para que você entrasse nesse mercado. O que te fez, de fato, assumir essa responsabilidade e iniciar essa trajetória no mercado como corretora, né? Hoje você é uma gestora, mas você iniciou a sua trajetória como corretora. O que te fez acreditar que isso daria certo? Por que você saía todos os dias da onde você estava para a agência Independência, que na época era parecida, né? O que fez acontecer isso? Aonde foi essa certeza que você tinha que o negócio ia dar certo? Como eu disse, ficar dentro de casa não era uma opção, então eu já me via muito ociosa nesse momento e eu precisava dar uma repaginada na vida e voltar realmente a me sentir útil. E as mulheres de casa aí que me acompanham sabem que esse sentimento de ou ser mãe ou trabalhar em casa nos pega bastante. Então, assim, nesse momento eu decidi que eu precisava voltar ativa e voltar a me sentir de alguma forma realmente útil para o mercado e trazer dinheiro para casa. Então foi nesse sentido que eu decidi dar esse passo e ir até 28 km da minha casa. Essa agência ficava 28 km da minha casa, então eu ia e voltava todos os dias. No início eu não procrastinei, eu não realmente vi isso como um obstáculo, mas uma forma de eu vencer todas as coisas que nos aprisiona, nos para, nos querem assim deter de alguma forma. E eu dei realmente o meu melhor. Eu não chegava atrasada, eu não dava nenhuma desculpa para algum evento que precisava participar. Enfim, eu fazia o que tinha que ser feito, o que precisava fazer. E esse início foi muito importante ter essa postura, porque me fez em um período muito breve já mudar de patamar dentro da empresa. Isso aí é importante. Ou seja, você não deixou que nenhuma circunstância adversa parasse você
e você continuou persistindo, acreditando que aquilo daria certo. Legal. Quanto tempo você ficou como corretora no mercado imobiliário? Quando eu entrei no mercado e fui atuar como corretora, o meu senso de gestora, que eu já atuava antes no consórcio, falou mais alto. Então, de fato, eu já iniciei tendo atitudes de gestores, mesmo sem ser. Isso é muito importante falar, porque às vezes o corretor fica muito estagnado naquela posição que ele está, acha que não é direito e não é dever dele fazer nada a mais do que aquela posição de corretor, mas na verdade quando você faz o a mais, faz o além, você se destaca e as pessoas te veem automaticamente, e isso é um ponto positivo na minha trajetória. E aí, com 6 meses como corretora, eu já fui convidada a ser gestora, passei por um processo seletivo, tanto psicológico quanto teórico, e aí a gente passou ali, né? E aí eu fui efetuada gerente. Legal. Ou seja, você deixou um insight aqui muito importante, e isso é bíblico, inclusive. Você ser antes de ter. As pessoas que querem crescer na vida, muitas vezes querem ter algo para poder ser alguém. E eu falo isso porque eu passei por isso. Eu achava que se eu tivesse algo para mostrar para as pessoas, eu seria alguém, né? E muito importante isso que você falou. As pessoas precisam entender isso, que antes da gente ter algo, nós precisamos ser. Ela acreditou, né, na possibilidade dela se tornar uma gestora, e ela foi uma gestora muito antes de ter aquela posição de fato. Então isso é muito importante. Beleza, aí depois que você você teve essa oportunidade de se tornar uma gestora, você saiu da agência de dependência e você foi para Parque Amazônia, ficou por um breve período, né, na Parque Amazônia, construindo a tua equipe ali, trazendo treinamentos para a sua equipe, posicionando a sua equipe de fato. Aonde foi a virada de chave? Porque você trabalhava um nicho, né, no mercado imobiliário, e você começou a entrar em outro nicho quando você entrou para a nossa agência aqui na Setor Sul. Onde foi essa virada de chave? O que aconteceu? Como é que foi essa mudança de mentalidade, até mesmo dos seus corretores, a sua mentalidade? Querendo ou não, também foi bom para você que ficou um pouquinho mais próximo, né? Depois que você mudou de agência, mas aonde foi essa virada de chave? Porque isso é muito importante para as pessoas entenderem que quando a gente entra no mercado imobiliário, eu acredito que o principal, o mais difícil é você atender o público econômico. Sim. Porque é onde a gente tem um pouco mais de dificuldade, aonde a gente tem uma série de documentações para poder aprovar do cliente, para ele conseguir pegar um crédito, né? Então, o cara que se aperfeiçoa no econômico, quando ele vai para o médio e para o alto, é muito mais fácil. Sim. Porque, teoricamente, esses clientes são mais bem resolvidos na hora de fazer a compra. Como foi essa virada de chave? Foi exatamente isso. Eu fiquei 6 meses como gestora no Parque Amazônia, e quando surgiu a oportunidade de ter a agência do Setor Sul e a gente abraçar essa agência, eu fui convidada pelo Guilherme para ir sozinha, né? Só como gestora. E eu falei para ele, e minha equipe? Aí ele falou, não, a sua equipe vai se eles quiserem, se eles não quiserem, eles não vão. E logo eu fiz uma reunião com a minha equipe e todos eles, né, unanimamente, eles quiseram ir comigo, e a gente abraçou o Setor Sul e sem saber o que nos esperava ali. Mas graças a Deus foi algo muito bom, porque com a nossa chegada lá, nós mudamos um pouco o nosso nicho de econômico para alto padrão. E nessa virada de chave, aconteceu que os meus resultados, eles triplicaram da equipe. Então, o resultado que era ali mais ou menos 1 milhão por mês, não passava muito disso, passou a ser 3, 4, 5 milhões, nós chegamos a vender 7 milhões e meio no mês, e graças a essa virada mesmo de chave, que foi nesse momento de vir para uma outra loja que tem um outro nicho mais focado, e aí nós tivemos também corretores que no início eram iniciantes, não sabiam muito performar e foram se capacitando ao passar do tempo, e hoje dão um show aí de FGR, de alto padrão, sabem vender com excelência, e tudo colaborou para que esse resultado nosso acontecesse. Tá, e entre aspas, dentro dessa sua explicação, você disse que foi unânime a sua equipe vir com você. O que você acredita que fez com que essas pessoas acreditassem, não só na questão de estar indo para uma nova agência,
mas acreditasse principalmente no seu trabalho. O que você acredita que foi o fator crucial para que eles pudessem escolher estar com você, continuar com você e não ter ficado na zona de conforto, entre aspas, que eles estavam ali? O que você acredita que fez eles tomar essa decisão? É muito interessante essa pergunta, porque a maioria dos meus corretores moravam muito próximo à agência do Parque Amazônia. Então não era interessante para eles, não era viável eles me acompanharem do ponto de logística, não era bom para eles falando sobre logística, né? Mas assim, o que eu penso é que ser gestor é um dom, então não é para qualquer pessoa. Você precisa realmente entender sobre pessoas, gostar de pessoas, saber trabalhar com as pessoas, saber qual é o perfil de cada um e passar aquela confiança, aquela credibilidade além de só trabalho. Então não é algo forçado, não é algo somente sobre trabalho, é muito emoção também, é muito companheirismo. Eu sou uma gestora muito parceira e acredito que eles compraram a causa por mim, por entender que não era só uma equipe, mas era de fato uma família. Muito bom. E interessante isso, né? As pessoas acreditarem não só no propósito da questão da empresa, mas principalmente em entender que você estava dando realmente o direcionamento certo. E a gente vê poucas pessoas hoje tendo isso dentro do mercado imobiliário, né? Gestores que conseguem de fato segurar a tua equipe junto ali, né? O turnover da sua equipe ele é muito baixo. Sim. Então a gente percebe que isso realmente é uma cultura que você implantou. Para vocês entenderem, vocês estão aí assistindo. A Monique é uma pessoa muito rígida com a equipe dela, ela cobra bastante e inclusive o perfil dela é dominante, igual o meu. E cara, eu acho que isso faz toda a diferença, porque quem trabalha com vendas, se não tiver uma cobrança de fato assídua ali, ó, o tempo todo você chamando a atenção, você trazendo direcionamento, a pessoa não vira, né? E eu vejo que você faz muito disso. Agora a gente falou sobre o porquê que o pessoal veio para cá, para o setor sul. E falamos sobre esse ponto de virada, que foi uma virada de chave. Para você agora, sem falar como equipe, Monique, o que você sentiu que mudou na sua cabeça, na sua mentalidade? E o que fez você mudar essa mentalidade para que hoje você esteja no patamar que você está, com a equipe que você está, com as negociações grandes que você tem? O que fez a Monique mudar essa mentalidade? Eu acredito que em primeiro lugar, a gente ser ensinável. Quando a gente tem um coração ensinável e a gente está aberto às oportunidades, a gente não trava quando alguém está ensinando algo pra gente. Então, quando eu vi pro setor sul e eu pude aprender com o Thales, que inclusive é referência no mercado não só de Goiânia, mas de São Paulo, né, em relação ao alto padrão, eu quis ser ensinável e eu quis aprender o que ele tinha para me ensinar ali naquele momento, e eu usei o que eu podia usar dele, eu extraí o que eu podia extrair dele em relação ao conhecimento. Então isso foi muito importante, porque se eu não tivesse sido assim, eu poderia ter falado para ele, não quero trabalhar com esse produto, eu não acho que isso aí é interessante para mim, eu estou com medo, e não foi o caso. Então eu realmente entrei de cabeça e falei, pode direcionar, e aí a gente tem que ser ensinável, porque não é só a gente como gestor ensinar o corretor, mas a gente como gestor ouvir o diretor e ouvir as instruções dele, o direcionamento, e saber o que é melhor de fato pra gente. Então, mais um insight aí, ó. Ela está falando sobre humildade, né? A gente ter a humildade de entender que sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. Isso é fato. Eu mesmo, quando eu entrei na MyBroker, eu também precisei entender que se eu quisesse fazer algo sozinho, eu não iria conseguir alcançar os meus objetivos, né? E que eu precisava do meu time junto comigo, que eu precisava das pessoas junto comigo para poder chegar lá. E a humildade de entender que, independente de cargo, vai ter muita coisa que a Monique vai falar e que vai me fazer pensar, e que eu vou falar, eu preciso corrigir. Já teve situações que aconteceram que ela veio, falou, conversou comigo, e eu percebi, realmente eu preciso mudar isso, eu preciso alterar, preciso aperfeiçoar. Então, assim, insights muito importantes, né, que a gente está trazendo aqui, a questão da humildade, a questão desses pontos de virada, a questão da perseverança,
Isso tudo fez com que você chegasse até aqui. Agora eu quero que você passe um recado para corretores que querem se tornar gestores futuros e até mesmo para pessoas que ainda não estão no mercado imobiliário e que querem tomar essa decisão, porque vendo você falar aqui, às vezes parece que é fácil, né? Às vezes parece que assim, a gente não passa por dificuldade, a gente não passa por perrengue, e a gente sabe que a gente passa bastante, né? Mas claro que quando a gente traz para a rede social, a gente traz sempre os pontos positivos do que a gente fez. Mas para a gente chegar até lá é muito esforço, muita dedicação. E inclusive para você que está assistindo aí, só para vocês terem uma ideia, essa semana aqui nós falamos sobre eficiência. Nós estamos muito esforçados, nós estamos gerando muito atendimento, muita negociação, mas está faltando um pouco mais de eficiência da nossa parte. Então essa semana nós estamos trabalhando em cima da eficiência, ou seja, sempre pautada em estratégia. E aí, Monique, eu quero que você dê um recado para o pessoal que está assistindo a gente, que quer entrar nesse mercado imobiliário, que ainda não teve coragem de ter a decisão, de tomar a decisão como você tomou aquele dia quando você quis trocar o consórcio pelo mercado imobiliário e que precisa escutar uma palavra sua para poder realmente falar assim, cara, é isso que eu preciso fazer, é ali que eu vou mudar de vida, é ali que eu vou realmente... Eu não tenho teto de ganho, né? Porque o mercado imobiliário ele não te dá um teto. Eu mesmo tenho uma negociação aí de 115 milhões de reais. Imagina, fazer uma venda dessa daí, uma comissão milionária, né? Então, assim, nós não temos teto de ganho. Temos. Ao mesmo tempo que a gente pode não ter nada, se a gente não trabalhar da forma correta durante os 30 dias, a gente pode ficar milionário, bilionário, enfim. Dá um recado aí pro pessoal do que você acha que as pessoas precisam fazer para entrar nesse mercado. Então, meu recado para você é o seguinte... só depende de você, só depende de nós, então a gente não pode colocar a expectativa em outra pessoa que não seja você mesmo. E se só falta isso, vai do jeito que tá. Tá difícil? Vai assim mesmo. Não tem condição? Vai assim mesmo. Não sabe conversar? Vai assim mesmo. Tem que dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, não vai acontecer. Então, a partir do primeiro passo que você der, você vai pensar no segundo e depois você vai pensar no terceiro e assim sucessivamente. É um dia de cada vez nesse mercado e eu tenho certeza que se você vier com o coração ensinável e seguir exatamente aquilo que for instruído você a fazer, vai dar certo assim como deu pra mim. É isso aí. E só para você saber, tá? Aqui na MyBroker Setor Sul nós estamos contratando. Você quer se tornar corretor de imóveis, você quer realmente ter um salto, não só de ganhos financeiros, mas de mentalidade, mudar o seu ambiente, sair do ambiente que você tá, que é contaminado, que não tá te fazendo prosperar, manda para nós aqui uma mensagem nesse podcast que um de nós, ou eu ou a Monique, a gente vai te chamar para tomar um café com a gente, conhecer a nossa agência, conhecer a nossa estrutura e a nossa estratégia de trabalho. É isso aí. Monique, queria agradecer por esse podcast, por todas as situações que você viveu, que você passou e você trouxe aqui para a gente. Eu sei que tem muito mais para a gente aprofundar, mas por hoje eu acho que tá bom. A gente vai fazer novamente outras reuniões como essa daqui e trazer novos insights para o pessoal. E eu queria agradecer a sua participação e não deixe de acompanhar os nossos podcasts. Nós vamos trazer muitas pessoas aqui interessantes que vão trazer assuntos interessantes para mudar a sua vida. E se você quer realmente mudar de vida, acompanhe a gente. Muito obrigada e espero o próximo convite.